Oi, oi! Para você que acompanhou o Jogo Aberto aqui no YouTube, a gente volta com o Band Placar em um oferecimento BandBet, trazendo outros destaques também desta sexta-feira. Mas começamos a falar do fim de semana, com rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, Corinthians e Vasco pela segunda rodada da competição. Bernardo, o Vasco vem de vitória, o Corinthians vem de empate, isso falando em Campeonato Brasileiro. Equipes que vão se dividir com disputa de Sul-Americana e agora vai começar aquela coisa também, né, Bernardo, de entender qual time utilizar por causa das duas competições. É um desgaste muito grande, né, Aline? Já nesse início de Campeonato Brasileiro, como você bem lembrou, começam também as competições continentais. E nos casos de Corinthians e Vasco, duas equipes envolvidas na Copa Sul-Americana. Vamos começar falando sobre o Corinthians, que para mim conseguiu um belo resultado na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, vencendo não, empatando com o Bahia, mesmo jogando com a equipe majoritariamente reserva, aliás, completamente reserva, à exceção do Yuri Alberto, né, Aline, que começou a partida, de resto, só reservas, e é um Corinthians que vem de um tropeço muito importante e, de certa forma, emblemático contra o Huracan no meio de semana pela Copa Sul-Americana. É inadmissível que o Corinthians, com o investimento que tem, perca um jogo em casa para o Huracan, que é uma equipe de menor porte do futebol argentino. É bem verdade que o time é muito bem treinado pelo Frank Kudelka, diferentemente do Corinthians, que tem Ramon Dias, que para mim mexe muito mal. Ele fez uma salada tática no time do Corinthians no intervalo do jogo. Na volta ele tira o José Martínez, coloca o Thales Magno, tira o Romero, coloca o jovem Giovani, que não jogava fazia muito tempo. E aí o Huracan dominou o meio de campo, né, com o Léo Gil, que jogou no Vasco da Gama, por sinal, fazendo um verdadeiro recital na Neoquímica Arena. Só que para essa partida contra o Vasco da Gama, o Corinthians terá pelo menos dois desfalques muito importantes: o goleiro Hugo Souza e o meia Rodrigo Garro. Aliás, o Rodrigo Garro está tratando o joelho direito dele na Espanha, seguindo um conselho, inclusive, do Memphis Depay, né? Foi o Memphis quem falou: não, vai nesse médico aqui que esse cara é bom, vai resolver o seu problema. Já o Hugo tem uma lesão muscular, assim como o Andilleri, que foi cortado minutos antes da partida contra o Huracan e vira uma dúvida para a partida contra o Vasco da Gama, que tem como grande trunfo o centroavante argentino Pablo Verrete, o melhor cabeceador em atividade no futebol brasileiro. Felipe Coutinho jogou muito contra o Melgar no meio de semana, um resultado muito ruim para o Vasco, né, que vencia por 3-1 a equipe peruana em Arequipa e acabou levando o empate por 3-3. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e faça a sua fezinha no Campeonato Brasileiro de Futebol. Entre no menu e clique no primeiro botão, BandBet Multiplica, e aí você vai ter BandBet Goleada com o número de gols que você acha que vai rolar na rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro. E amanhã, sabadão, terá um BandBet Multiplica todo especial para você, com uma combinada com odds turbinadas para esse grande jogo de bola, grande clássico do futebol brasileiro, né, que será disputado na Neoquímica Arena. Aliás, equipes que decidiram o Mundial de 2000 no Maracanã, com o Corinthians vencendo o Vasco da Gama nas penalidades máximas. Vamos falar também sobre outra grande equipe do Rio de Janeiro que entra em campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, Aline. Tem Botafogo e Juventude no Newton Santos e a gente até falava ontem no Band News na área, na Band News FM, sobre a vontade do Botafogo em contratar o Cauli do Bahia. Grande jogador. E aí você viu a resposta do Rogério Ceni na deboche, coletiva? Ele deboche. falou, não, é porque o treinador já trabalhou com ele, pegou o telefone e falou, ó, briga aí, mas não é assim que as coisas funcionam, não chegou nenhuma proposta, não ofereceram nenhum real e a gente não tem intenção de deixar o Cauli sair da equipe do Bahia para ir para o Botafogo. O Bahia até fez uma contraproposta. Vocês querem o Cauli? Beleza, mandem o Savarino ou o Igor Jesus, né? É brincadeira. Quase nada. Quase nada, né? Mandem seus dois melhores jogadores pra gente, que a gente faz o negócio. O Cauli, que foi titular, por sinal, na partida contra o Internacional ontem pela Copa Libertadores da América, empate por 1-1 na Fonte Nova. Belíssimo jogo de futebol de duas equipes muito bem treinadas. O Bahia pelo Rogério Ceni e o Internacional pelo Roger Machado. Renato Paiva tem dúvidas para armar esse time do Botafogo na partida contra o Juventude amanhã no Newton Santos. Afinal de contas, Savarino desfalcou a equipe da Estrela Solitária
na partida do meio de semana contra a Universidade de Chile. Derrota do Botafogo na estreia da Libertadores no Chile por 1-0, gol do Diório, jogador que já atuou pelo Atlético Paranaense. Matheus Martins está com o filme meio queimado no Botafogo, não sei se será titular nessa partida. Fato que Igor Jesus, que foi expulso no jogo da Libertadores, deve ser o titular na posição de centroavante, e aí no meio de campo a gente deve imaginar aquela linha de 3 volantes, né, com Gregory Marlon Freitas, que é um jogadoraço, e o Patrick de Paula, que vem dando a volta por cima no Alvinegro do Rio de Janeiro. Já o Juventude venceu o Vitória por 2-0 no Alfredo Jaconi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória está mal demais, aliás, e tem um técnico que conhece muito bem esse time do Botafogo. É justamente o Fábio Matias, que foi o treinador do Botafogo no início da campanha vitoriosa para a conquista da América no ano passado. Mais uma vez, eu vou pedir a você que aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e acesse BandBet Multiplica no primeiro botão no menu que fica localizado à esquerda na parte superior no site bandbet.bet.br. Lá você terá BandBet Goleada com a sua possibilidade, a sua opinião, a sua aposta sobre o número de gols que será marcado, né? Um número será marcado na partida ou em toda a rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol, incluindo aí a partida entre Botafogo e Juventude. Aliás, é um fim de semana muito movimentado nos campos e nas pistas também, né, Aline? Afinal de contas, na tela da Band, você tem a Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão. Em Suzuka, não é? E hoje, nesta sexta-feira, a gente tem o terceiro treino livre, depois do treino classificatório, o terceiro treino livre às 11h30 da noite, o treino classificatório já na madrugada do sábado. E no segundo treino livre, Oscar Piastri dominou, dobradinha, aliás, da McLaren, com Lando Norris na sequência, e uma batida feia de Jack Durham. Estava no começo do segundo treino livre, saiu ileso, não aconteceu nada com ele, tá tudo certo com o piloto da Alpine, mas foi uma batida feia, né, Bernardo? Ele perdeu as 2 rodas do lado esquerdo, parte da asa traseira. Virou passageiro, né? Foi no final da reta principal do autódromo de Suzuka, a primeira curva é muito difícil, né? Então ele bateu a 257 km por hora. Virou passageiro, né? Não tinha nenhum controle sobre o carro, e aí a gente vê os 2 pilotos da McLaren na imagem, o Lando Norris e o Oscar Piastri, que venceram as 2 primeiras corridas da temporada, né? Então, assim, são 2 pilotos representando uma escuderia que vem muito bem para essa temporada. Era evidente a ascensão da McLaren no final da temporada passada. Sim. Max Verstappen vive uma situação muito complicada. Afinal de contas, o Adrian Newey, que é o mago, né, dos projetos da Red Bull, saiu. Ele, inclusive, projetou já aquele carro fantástico da Williams, que dominou a Fórmula 1 no início dos anos 90, e aí o carro perdeu muito desempenho. Aliás, tem piloto novo na Red Bull, Yuki Tsunoda, né, piloto da casa do Japão, que vai estrear, ou já estreou nos treinos livres, nos 2 primeiros treinos livres, no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Gabriel Bortoleto foi só o 13º colocado, só não, né? O carro da Sauber é muito ruim, foi bom. No primeiro ele ficou em último. Em último, exatamente. A questão é que o Nico Hülkenberg, alemão, que é o companheiro dele de equipe, ficou em 12º, né? Ficou à frente dele. A briga do Bortoleto é com o companheiro de equipe dele. Suzuka é uma pista sensacional. Acho que as 3 pistas, né, mais queridas pelos pilotos da Fórmula 1 e mais desafiadoras são Suzuka no Japão, Spa-Francorchamps na Bélgica e Interlagos no Brasil. Sim. Aliás, Suzuka, de ótimas lembranças para o torcedor brasileiro, foi lá que Ayrton Senna conquistou seus 3 títulos mundiais, 88, 90 e 91, e só não ganhou o 4º em 89 porque foi roubado pelo Jean-Marie Balestre, que era conterrâneo do Alain Prost, que estava dirigindo na McLaren também, estava guiando o carro da McLaren e era arquirrival do Ayrton Senna. Saiba também que foi em Suzuka onde o Nelson Piquet ganhou o 3º título dele em 87, né? Depois de uma partida do Nigel Mansell, o Nelson Piquet, que era piloto da Williams. Vamos lá, o que interessa agora, você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e faça sua fezinha na Fórmula 1. Eu vou dar a dica para você. Está lá no menu superior Fórmula 1 e você pode armar as suas combinadas para o treino classificatório e também para o Grande Prêmio do Japão.
Eu aposto na McLaren mais uma vez e eu vou apostar no britânico Lando Norris, embora o australiano Oscar Piastri seja um piloto de muita qualidade, né, Aline? O que eu sempre falo por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.